Na cidade que nunca dorme, a música está presente por todas as ruas que conectam a metrópole. Por sua diversidade de povos, culturas e histórias, você pode sair por São Paulo e ouvir um jazz na sua cafeteria favorita, um pop americano numa loja de roupas, assistir uma banda de rock tocar na Avenida Paulista e ouvir algo aconchegante no seu bar favorito, tudo no mesmo dia. A facilidade de acessos fez com que uma nova onda chegasse em São Paulo, que vem transformando os bairros paulistanos. Esse é o Hit SP. Para falar de K-pop em São Paulo, o cenário não poderia ser outro. O Bom Retiro é um bairro que se formou a partir do encontro de povos e culturas variadas, mas nos dias atuais é marcado principalmente pela presença da cultura coreana, muito conhecida pelo K-pop. Mas afinal, o que é K-pop? Pra mim, o K-pop é mudança. Pra mim, é conforto. Pra mim, é um hobby. E para mim, que vim para essa cidade sozinha, não tenho ninguém, é amizade, é ciclos. O Korean Pop, ou popularmente chamado K-pop, é um gênero musical que surgiu no século passado, lá na Coreia do Sul. O país já tinha vários tipos de música, como o folk e o samonori, mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, o cenário musical da região foi influenciado e misturado com gêneros musicais do Ocidente, que chegaram até o país, ajudando a fundar uma nova era na música popular coreana. Foi então, em 1992, que surgiu o Seoul Taegeum Boys, um trio musical inovador, considerado pioneiro do K-pop, com o estilo característico que se conhece hoje. Na época, também surgiram as primeiras empresas de entretenimento, que gerenciaram a primeira geração do K-pop. Misturando danças sincronizadas com aspectos da música eletrônica, R&B, dance music e principalmente hip hop, ali nascia uma forma de música que mais tarde se expandiria até chegar aos bairros do Brasil. E isso é notável aos arredores do Bom Retiro, pois o K-pop está por toda parte, especialmente na feira realizada todo sábado na rua Cogno Martins. A feira surgiu em 2021 com o propósito de revitalização do bairro. Por conta da pandemia, muitos coreanos foram embora do país, né, foram embora do Brasil, e aí teve o fechamento de muitas lojas no bairro. Então, a comunidade coreana em si, não que o bairro seja predominantemente coreano, mas foi a comunidade que se esforçou em procurar uma oportunidade de revitalizar o bairro, de trazer público para o bairro. Então, em 2021, foi criado um comitê de desenvolvimento do bairro, que é o Comitê Queital Bom Retiro, que é próprio para ações no bairro que tragam público, que movimente o bairro. Então, a feira surgiu nesse momento, após a criação desse comitê, com várias sugestões do que fazer para que a gente trouxesse movimento para o bairro. E aí, então, a feira foi criada nesse momento, em 2021. Chaveiros inspirados nos idols, bonés de grupos e photocards circulando entre os fãs são exemplos da forte presença do gênero musical que deu novas cores à Feira do Bom Retiro. Um dos grandes chamadores de público aqui da feira é o K-pop, né? Dentro da cultura coreana, o K-pop é os jovens, né? Hoje em dia a gente sabe que tem um grande público também que curte as novelas, mas é uma outra faixa etária de idade. A gente consegue atender todos os públicos, mas o K-pop sim é o predominantemente nas apresentações. Por quê? Porque são jovens, aqui é um espaço aberto para todos, é um espaço para o jovem poder descontrair, é um espaço para o jovem se conectar, porque a gente sabe que pessoas que gostam de cultura asiática em geral é um público bem específico. Então, imagina uma pessoa que gosta de dançar K-pop, ela não pode sair dançando K-pop em todo lugar. Então, aqui na Feira do Bom Retiro, ela tem um espaço livre, aberto, responsável, ela tem divulgação do trabalho dela. Então, aqui a gente sabe que tem muitos artistas mesmo, professores, dançarinos profissionais que vêm, se apresentam. Então, o K-pop ele tá aqui para isso mesmo, para as pessoas poderem se expressarem, para as pessoas poderem mostrar o trabalho delas e, lógico, primeiro de tudo, né, que é o que a gente quer, que as pessoas se divirtam, que elas sejam felizes,
que elas curtam o momento delas, que elas achem a tribo delas, se encontrem aqui na feira. Então, o K-pop é, sim, um dos principais chamativos de público, tanto que a gente tem as barracas que vendem produtos específicos de K-pop, de K-dramas, de cultura asiática em geral, mas o K-pop é, sim, um dos principais motivadores aqui da feira. Mas como se explica a popularidade que o K-pop conseguiu ganhar no Brasil? Até meados dos anos 2000, o K-pop fazia sucesso apenas na Coreia do Sul, mas o chamado Hallyu, ou onda coreana, fenômeno cultural implantado pela Coreia do Sul para ampliar sua influência cultural, trouxe o gênero até o Brasil. E foi com essa popularização do K-pop que os outros bairros, como a Liberdade, um bairro conhecido pela comercialização de produtos asiáticos, ganhou um novo produto. O K-pop, além de lotar lojas por toda a Liberdade, também lotou shows em grandes estádios. Esse crescimento todo tem pelo menos 4 razões. Uma delas é que a música é animada e viciante. A outra é porque cada idol tem sua identidade e visual único. A terceira razão é a comercialização de produtos relacionados aos grupos. E sem dúvidas, o quarto motivo seria a internet e os fãs, que se inspiraram em seus ídolos e reproduzem diferentes formas de artes, como o B2, grupo cover de K-pop com mais de 190 mil inscritos no YouTube. O grupo se formou em 2013, basicamente acho que em agosto, setembro de 2013. Foi quando a gente se conheceu. A gente se conheceu, inclusive, no Centro Cultural da Vergueiro. Aleatoriamente, assim, um dia tinham 2 amigos, que foram as pessoas que formaram o grupo oficialmente, foi o Kevin e o Ulisses. Eles estavam dançando no Vergueiro, então eu estava por lá, e aí um belo dia me chamaram, sabe aquela conversa de corredor? Falaram, você não tem interesse em dançar em um grupo, você gosta de K-pop, não sei o que. Eu falei, né? Nossa, legal, gente que gosta do que eu gosto, né? Sem criticar nem nada. Então, a união do grupo basicamente foi por isso. Um amigo chamou o outro e não eram todos amigos. A gente se formou o grupo em 2013 e aí conforme foi ensaiando tudo, acabou se tornando um grupo de amigos. Então começou uma coisa por hobby e aí a partir do momento que a gente começou a gravar vídeos na Paulista, que foi quando surgiu aquela hashtag K-pop in Public. Então a gente fez o nosso primeiro vídeo na Paulista, que foi quando viralizou. A gente acabou ficando um pouquinho famoso e aí a gente começou a fazer sempre esse movimento de aprender a coreografia no final de semana e gravava no dia seguinte. Era tipo, aprendia na sexta-noite, dançava no sábado, no domingo gravava na Paulista. Então a gente começou a fazer esse movimento e foi aí que passou a deixar de ser um hobby, porque a gente conseguiu alcançar trabalhos, a gente conseguiu parcerias com aplicativos, a gente foi patrocinado por uma empresa da Coreia, então a gente tinha um contrato que fazia lá o acompanhamento do nosso canal no YouTube. Então, foi inclusive nesses vídeos que a gente gravava que a gente teve a ideia de participar de um concurso onde a gente gravou um MV, fazendo uma réplica do vídeo do Twice, que foi um dos nossos vídeos mais famosos no canal. Foi quando a gente ficou famoso na Coreia, tudo. Então, teve todo esse movimento por conta do K-pop in Public. Inclusive, foi a partir desse MV que a gente descobriu que o Twice assistiu o nosso vídeo. Tá? Desculpa, gente, mas não é pra qualquer um, tá? Então, isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz, tanto que até hoje a gente comenta sobre isso. Por ver que o nosso esforço valeu a pena, né? De ter feito aquele clipe, feito todo aquele trabalho, aquele esforço, a movimentação que foi para fazer o vídeo e ter dado tudo certo. Então, esse é um pouquinho da nossa trajetória. Depois que aconteceu isso, algumas pessoas acabaram indo para a Coreia, sabe? E aí, vou deixar até ele falar, inclusive, porque ele meio que abandonou, assim, sabe, os amigos aqui. Eu não abandonei ninguém, não. Não, mas só para adicionar um pouco, que como o Douglas falou no começo, tinham 5 pessoas originais, né? Não honorário que fala, mas enfim, iniciais. E aí, os outros foram entrando por convite mesmo, era amizade, acabava fazendo esse laço e falava,
"Ô, você não quer completar a formação rapidinho? Só uma apresentação, só uma apresentação." Aí chegava no outro final de semana, já tava dentro do grupo, abandonou, assim, fugiu da onde que tava. Então foi meio que essas agregações, assim, por pura, livre, espontânea pressão, tá? Então aí foi aí que a gente também tá no número atual agora, né? Uhum. De integrantes. O conteúdo que a gente começou a focar mais, né, dos in-publics, prioritariamente era no YouTube, que a gente começou a ter views. Inclusive, o nosso primeiro vídeo em public não foi um desastre, mas, assim, se você pegar a filmagem, você vai ver que tá, assim, tudo tremido, 30 mil cortes, né? Tá de manhã, de noite, aí volta pra tarde, depois vai de noite de novo, e aí você não consegue ver direito o rosto das pessoas. Mas, assim, mesmo estando desse jeito, a gente teve um retorno que a gente não esperava. Uhum. E a partir daí, a gente acabou entrando nessa rotina de sempre ter que postar um vídeo toda semana, e acabou juntando com, vamos fazer coisa nova, porque é o que aparentemente que o pessoal tá pedindo nos comentários. E a gente Exato. começou a focar mais no YouTube e, consequentemente, a gente começou a abrir uma conta no Instagram também para divulgar mais. E, assim, chegamos a abrir outras contas, mas já não foi tão utilizada como o falecido Twitter, X, né? Exato. O Facebook falecido Twitter. começou também pelo Facebook, né? Porque na época que a gente começou, foi mais Facebook que tinha, nem O existia Facebook direito, era né? a rede social que estava em alta ainda, então a gente utilizava bastante o Facebook. O Instagram a gente passou a utilizar para avisar as pessoas de quando a gente ia gravar, por exemplo, domingo vai ter uma gravação na Paulista, então a gente postava um story falando de que o pessoal podia encontrar, porque isso era um tipo de comunicação que tinha bastante dentro dos vídeos no YouTube. O pessoal pedia bastante música dentro dos comentários, ou pedia pra gente avisar quando a gente fosse gravar, porque o pessoal queria assistir. E isso acontecia bastante, tanto que se você assistir alguns dos nossos vídeos, no final, quando a pessoa vira com a câmera, tem um monte de gente assistindo. E muitos dos vídeos são pessoas que nos conhecem e que foram na Paulista só para assistir a nossa gravação. Além do grupo B2, os artistas da segunda geração do K-pop, como Girl Generation, Super Junior, 21 e Psy, conseguiram ganhar muitas visualizações graças às plataformas de vídeo online. Apesar dos grandes hits lançados na época, que impactou no crescimento das fanbases sólidas e consolidou a influência do K-pop no Ocidente, foram os idols da terceira geração, com destaque para o grupo mundialmente famoso, o BTS. O grupo criado pela empresa Big Hit traz músicas que abordam temas como amor próprio, saúde mental e amizade, incentivando seus fãs a criarem vínculos sociais, revelando assim o poder da música como instrumento de união. Ao longo desses 10 anos de grupo, a gente desenvolveu, lógico, melhorou as habilidades na dança, tudo, melhorou essa questão de gosto, de ser mais aberto, mas a gente também desenvolveu um laço muito forte. Tanto que a gente está há quase 11 anos juntos, então a gente vivia todo fim de semana juntos, a gente sempre saía juntos, então a gente viajava juntos, então foram muitas conquistas juntos que acabaram deixando cada vez mais forte o laço. Então, como o Kevin trouxe, a gente se considera uma segunda família. Então, a gente já viajou para fora do país junto, a gente já foi para emissora de televisão juntos, coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer sozinho, e eu fiz com as pessoas que estavam ali. Então, a gente conhece muito da vida do outro, a gente conhece as mães uns dos outros, então é mais do que só um grupo de dança. A gente costuma dizer até que é um grupo de amigos que dançam, não só um grupo de dança. E além disso, a gente também conseguiu muitas amizades de outros estados, outros países que a gente também não esperava, né? Assim, de conhecer gente que, pô, nem fala português, como que a gente vai fazer isso, sabe? Exato. Então, assim, foi uma coisa que foi um grande networking em relação, como grupo, foi um grande network com o mundo, né? Porque a gente conseguiu ter contato com gente, sei lá, da Coreia, do Japão, da Europa, Das Filipinas. Então, assim, eu acho que só teve o que agregar e, assim, não acho que eu não pediria mais e nem menos por. Eu acho que Sim. tudo que a gente tem conseguido e conseguiu até agora, eu acho
acho que, não sei, não tem como descrever. Eu acho que a sensação que a gente tem é só de, sei lá, gratidão. De orgulho, assim mesmo, da trajetória. E acho que entra até um pouquinho na questão de amizades fora do K-pop. Porque, por exemplo, aquelas amizades que eu falei, que falavam assim, ai, nossa, você gosta de K-pop? Hoje vão comigo no show de K-pop, vão comigo nas baladas de K-pop. Então, teve também essa aproximação mais ainda das amizades que eu já tinha. Então, as amizades começaram a se introduzir, começaram a curtir também o mesmo estilo. Então, tem toda uma movimentação. Então, além da nossa amizade como um grupo de dança, tem toda essa questão também para fora, sabe? Para as outras amizades, tudo. Então, começaram a curtir tudo. Inclusive, já assistiram a gente nas gravações na Paulista. Então, tem toda essa questão. Então, acho que uma palavra que definiria isso era orgulho e talvez satisfação de entender que a gente fez um bom trabalho e tudo. Então, acho que ficaria essa a mensagem, basicamente. 2 estações depois da Liberdade, está outro local que concretizou a conexão entre os fãs de K-pop, o Centro Cultural São Paulo. Criado por cima da estação do metrô Vergueiro, o Centro Cultural São Paulo procura conectar a sociedade com diversas manifestações populares. Foi lá que a expressão artística dos fãs de K-pop encontrou o palco que faltava para se manifestar. A gente é o grupo Nocturne, eu sou a líder, a ela. E o projeto eu criei praticamente sozinha, mas depois eu consegui contar com a ajuda da Yaskara, que é minha vice-líder. O projeto surgiu em maio, mais ou menos. Foi uma escolha bem de impulso, na realidade, e eu abri as audições online. Eu queria que fosse um grupo tanto misto, com garotas e garotos mesmo, mas acabou que das 6 pessoas que entraram com a gente, acabou ficando só nós 4. E aí a gente teve as nossas primeiras apresentações na Feira do Bom Retiro e no Forza Meeting. O Bom Retiro foi ano passado e o Forza Meeting foi nesse ano ainda, faz pouquíssimo tempo, com a música Midas Touch do Kiss of Life. E, bom, a gente tem uma pequena divisão entre as integrantes. Cada uma fica responsável por alguma parte do grupo. A Yaskara é minha sublíder, ela me ajuda coordenando os ensaios. Nós fazemos os ensaios aqui na Vergueiro. E ela fica responsável pelos figurinos e maquiagem. E a Emily pelas nossas redes sociais. O grupo Nocturne é mais um dos exemplos de como as músicas contagiantes do K-pop saíram das telas dos celulares e se tornaram uma atividade cultural de muitos paulistanos. Com o auxílio da arquitetura do Centro Cultural, feita de vidros espelhados, diversos dançarinos aproveitaram os reflexos para ensaiar as suas coreografias, incluindo os fãs de K-pop. Mas à medida que o Centro Cultural foi ganhando popularidade, os locais disponíveis para os ensaios diminuíram e alguns problemas foram surgindo, fazendo os grupos se questionarem sobre a escolha do local de ensaio. Bom, os ensaios foram escolhidos na Vergueiro tanto pela localização, porque é de fácil acesso. A gente é um lugar bem no centro, né? Então muitas pessoas conseguem chegar facilmente. Apesar de ser um lugar um pouco lotado. E os horários também acabam sendo um pouco exaustivos, porque como demora para muita gente vir, apesar de ser um lugar no centro, é um lugar sujo, em que a gente tem que lutar para conseguir um lugar, para conseguir ensaiar, um lugar com bom reflexo, para a gente conseguir treinar a coreografia com facilidade. E, por exemplo, algumas das integrantes moram muito, muito longe. Então, foi mais pela dedicação ao grupo mesmo e por ser um ponto em comum em São Paulo. Mas eu acredito também que a Vergueiro, ela deveria olhar um pouquinho mais pra gente, porque 90% dos grupos ensaiam aqui e eles têm um espaço muito legal de apresentações, tanto que tem várias mostras aqui e eu acho que eles poderiam pelo menos tirar
2 vezes ao mês, ou então 1 vez ao mês, já é alguma coisa para a gente poder se apresentar, para os grupos poderem mostrar esse trabalho, para a gente conseguir fazer mais amizades e chamar também mais pessoas para o nosso grupo. E é isso que a gente sente falta. Falando um pouquinho mais sobre o Centro Cultural da Vergueiro, eu acho que por ter sido o ponto onde basicamente tudo começou, né, para os grupos covers, para a cultura coreana aqui no Brasil, eu acho que o próprio Centro Cultural poderia trabalhar um pouquinho melhor, acho que talvez na infraestrutura do local, principalmente na segurança. É um local que tem muita pouca segurança. Recentemente aconteceram algumas ocorrências ali de pessoas de fora baterem em pessoas que ensaiam ali, que estão sempre aí todo final de semana. Então, por ser um local público, acho que o maior ponto de urgência nesse momento seria a segurança. Porque eu, pelo menos, vou para lá e não sinto segurança em dançar ou ficar ali até a noite, igual a gente ficava antes. Era um local seguro, a intenção, teoricamente, o mundo ideal era que continuasse seguro. Mas hoje em dia não é o que eu enxergo lá. E principalmente o cuidado com as pessoas que estão lá. Porque, querendo ou não, o pessoal que dança lá ainda hoje ocupa bastante espaço no lugar. É um movimento de cultura. E é um centro cultural. Então, faz sentido, sabe? Eu acho que deveria ter esse cuidado mais especial com as pessoas que estão lá. Tanto que, assim, se a gente for relembrar um pouco do que a gente já passou por lá, no começo, tinha muito grupo de hip hop, na verdade, que dançava lá. E aí que começou essa migração do pessoal que começava a dançar K-pop e tudo mais, só que teve momentos que, vamos dizer que, não sei se pode se dizer um desentendimento, mas a gente usava muito o reflexo dos vidros de lá. Aí teve uma época que eles começaram a passar, tipo, nem isso filme, mas como se Tampar, né? tampar para não ter reflexo. Então, assim, eles sabiam que tinha um grande fluxo de pessoas que dançavam lá e utilizavam do material, né, pra gente se enxergar. E aí eles acabaram que cortando isso. E aí tem alguns espaços que eles também começaram a proibir da gente dançar, de colocar a música. E acabou, eventualmente, sendo até mesmo nem de poder estar lá, assim, nem sem música, só estando lá praticando alguma coisa, eles também começaram a meio que expulsar as pessoas, né? Então, assim, gostaria mesmo, né? Gostaríamos que se pudesse ter um apoio, um suporte maior, né? Seria muito bom. Isso, inclusive, não isenta as pessoas que utilizam, tá? Porque tem pessoas que não cuidam do patrimônio público e acabam prejudicando as outras pessoas que utilizam. Então, acho que seria um trabalho dos dois lados. As pessoas que utilizam serem um pouco mais responsáveis, terem cuidado, principalmente com a questão de lixo, no ambiente que é público para todo mundo. Então, todo mundo pode utilizar aquele espaço. Não é porque você dança lá todo final de semana que o espaço é seu, né? Então, tem que ter esse cuidado também. Então, é um trabalho dos dois lados, sabe? A gente critica, mas a gente também tem que olhar para nós mesmos. As barreiras enfrentadas no Centro Cultural São Paulo precisam ser abordadas, pois é fundamental que esse espaço continue sendo acolhedor para os grupos de diferentes estilos, principalmente o K-pop, que sofre com vários estereótipos e preconceitos relacionados às suas músicas e a seus fãs. A minha família tem gostos muito diversos, assim. Boa parte da minha família gosta de rock. Eu também gosto, principalmente de rock alternativo e algumas bandas góticas. Mas pega um pouco, porque, por exemplo, você vai ouvir qualquer coisa na televisão. Ai, você vai ouvir isso de novo? Ai, mas não tem outra coisa, não? Ai, mas você só escuta a mesma coisa? Só esses coreanos? É desgastante. Bem desgastante. Bem desgastante ouvir isso. Pra mim também é super complicado, porque assim, eu sou a mais velha das meninas e eu escuto K-pop, eu tô no meio do K-pop desde 2008, não façam as contas. Mas a minha família toda é tipo assim, para de dançar, para com isso não vai te levar a lugar nenhum. A gente é visto muito como se a gente não tivesse emprego, como se a gente não fizesse nada da vida, mas a gente trabalha, a gente tem a nossa vida. Realmente o K-pop é como um hobby, mas sim, há preconceito, para de gastar dinheiro com show, para de gastar com figurino, o que você vai fazer com isso e tudo mais. Só que ninguém vê o lado bom, tipo, o K-pop cura, a dança cura. Então eu acredito que o que a gente faz hoje foi cura para nós 4. É tanto que o grupo hoje, quando a gente
ficamos nós quatro, realmente foi definitivo, a gente se deu super bem. E a gente sempre fala, caramba, é domingo, vamos ensaiar e tal, legal. É o nosso mantra aqui. Os estereótipos contra o K-pop são confrontados pelo grande amor dos fãs, que foram estimulados a aprenderem mais sobre a cultura coreana, especialmente em locais que incentivam essa troca, como a Avenida Paulista, um dos polos mais importantes para São Paulo. Conhecida por ser o palco de manifestações culturais e reunir diversos pontos turísticos, como o MASP, Japan House e a Casa das Rosas, aos domingos, a Avenida Paulista se transforma em um ponto de encontro de artistas de rua. Por essa razão, virou um local para gravações de performances de grupos, inclusive os grupos de K-pop. Além disso, conta com muitos espaços frequentados pelos fãs, como o Centro Cultural Coreano, que foi implantado no Brasil em 2013, mas veio para Paulista em 2019 e desde lá começou a receber cada vez mais visitantes. Sobre o Centro Cultural Coreano, a gente também conhece e a gente inclusive já fez apresentações em parceria com eles. Então, tanto o ambiente quanto o evento promovidos por ele, a gente costuma participar também. Hoje com uma frequência menor, talvez, né? Porque a gente não está tão nativa quanto antes. Mas a gente já participou, já conheceu o lugar. Eles sempre promovem eventos, então sempre tem muitas pessoas que gostam de K-pop envolvidas nos eventos do Centro Cultural Coreano. Eles também têm muitos cursos gratuitos, tanto que eu cheguei a fazer 2 anos e meio de coreano lá. Então foi gratuito, só tinha que pagar material. Então assim, eu recomendo vocês irem. Tem muitas exposições para você conhecer um pouco mais da cultura. E é isso, recomendo. Recomendamos. Esse incentivo e promoção do governo coreano, junto com a expansão do número de pessoas que ouvem K-pop, levou à criação de novos grupos. Foi assim que, por volta do ano de 2018, surgiu a quarta geração do K-pop. Grupos como Stray Kids, JXT, ATEEZ e IDOL debutaram com uma característica em comum: o forte uso das mídias sociais para se comunicarem com a fanbase global. Uma fanbase que agora se permite gostar de K-pop sem medo de julgamentos. Acho que no começo, principalmente por ter essas questões de quando você falar que gosta, as pessoas falarem tipo, ai, nossa, você gosta de K-pop. Então, a gente acabava se retraindo um pouquinho, talvez. E aí, pra falar pra pessoa que eu escuto K-pop ou que eu danço K-pop, demorava um pouquinho, tinha que pegar um pouquinho de intimidade, sabe? Então, ficava com um pouquinho de receio, assim, até de ter esses comentários. Mas aí, depois, quando você vai crescendo, entende que ninguém tem que opinar sobre o seu gosto, você nem liga e a pessoa fala, ah, sim, gosto de K-pop. E, tipo, não tem nenhum problema. Hoje, a gente é bem resolvido, mas no comecinho dava um pouquinho de vergonha, assim. E batendo de novo na tecla, né? A gente começou jovem, né? Então é aquela coisa, a gente tá com formação de caráter, essas coisas, então a gente fica, ai, quero ter amigos, quero, né, tá enturmado, e aí, acaba tendo uma repúdia, você fica meio contraído, mas agora, gente, não tem vergonha, mostra assim, olha, a gente tem um canal no YouTube, quer ver? Mostra até os vídeos. Se inscreve, dá like, comenta. Se antes o medo do julgamento fazia muitos esconderem o que sentiam, hoje esse ritmo se tornou um espaço de expressão, acolhimento e pertencimento. Afinal, cada pessoa carrega um significado próprio quando se fala de K-pop. K-pop pra mim foi um local que eu fiz amigos pra vida. Totalmente diferente do lar escolar. Por exemplo, hoje eu não falo com metade das colegas que eu fiz na escola. Mas as amigas da dança são eternas. E isso não muda. Então, assim, eu poderia muito bem ter escutado as pessoas e ter parado de dançar K-pop e de ter corrido atrás disso. Mas muito pelo contrário. Como é um local de conforto para mim, então eu consigo sempre estar fazendo amizade com pessoas novas. E isso vai até o fim da vida. E fora que o K-pop também me deu a oportunidade de viajar também para outra cidade, para outras cidades, para poder competir. Então, assim, eu consegui ir para a Argentina com tudo pago, tudo na época. Então,
Quem fala pra mim que K-pop não dá em nada é porque não vive isso, não sabe viver. Pra mim, o K-pop esteve bem mais intrinsecamente conectado comigo na questão da minha identidade. Eu me interesso muito por alguns assuntos que são bem mais relacionados ultimamente ao K-pop, por exemplo, a moda. Eu gosto muito de interpretações, de apresentações, danças, coreografias, e eu não teria contato com isso se não fosse pelo K-pop. Também toda a questão do audiovisual hoje em dia, muito do meu interesse partiu principalmente pelo K-pop, mas acho que também uma das coisas que mudou na minha vida por conta do K-pop foi a minha relação com as outras pessoas, porque eu consegui me abrir um pouco mais socialmente, consegui compartilhar um pouco mais disso com pessoas por conta do K-pop mesmo, porque pra mim era bem difícil estar em ambientes sociais assim, e eu me senti meio fora da caixa, assim, não me senti parte de um todo. Então, eu me descobri como pessoa mesmo, boa parte por conta do K-pop, que me ajudou bastante. Comigo K-pop pra mim é como se fosse uma família. Desde criancinha eu sempre gostei muito de dançar. Só que as danças que os adultos colocavam as crianças pra dançar não eram boas, né? Vamos dizer assim. Aí eu conheci o K-pop e isso mudou muito. Tipo, me mudou vários dos meus gostos e eles viraram minha família. Sempre que eu tinha alguma coisa, um problema, eu não tinha a quem recorrer da minha família pra conversar, nem nada disso. Então, eu pegava meu fone, colocava minha música e ficava lá em silêncio. Umas horinhas depois tava muito boa. K-pop pra mim mudou por causa da dança. Eu acho que eu me conectei muito com os idols quando eles estão se apresentando no palco. E eu descobri que eu gosto de dançar, cantar. E eu sempre tô vendo a fancam de algum idol, assim. E isso me faz feliz. Tipo, a pessoa pode até falar, ai, esses coreanos aí, né? Mas é o que me deixa feliz e não vai mudar. Ou seja, ele inspira a gente de todas as formas, né? Seja com moda, seja em questão de dança, seja questão até no estilo de vida. Eles ensinam a gente muita coisa sobre resiliência, sobre amizade, sobre companheirismo, que realmente existem, tipo, brigas e tal. Não vou mentir, às vezes a gente se estranha mesmo, né? Eu principalmente. Mas aqui é o local que eu tenho paz com essas meninas. Com os fãs expressando seu amor por meio dos covers de dança na Vergueiro e na Paulista, e pelas experiências culturais e gastronômicas na Liberdade e no Bom Retiro, o K-pop vai de geração em geração, unindo as pessoas por meio da música, que é uma linguagem universal capaz de transformar cada canto de São Paulo em que ela está presente.